Alô, pessoal, boa noite. Estamos aqui com o nosso grupo de estudiosos, pelo menos bastante animados para aprender um pouco da doutrina espírita, diretamente da ABEFA, aqui em Campo Grande, no Rio de Janeiro, a Associação Beneficente Espírita Francisco de Assis. Estamos no Livro dos Médiuns, estudando com muita calma aqui o capítulo 4 dos sistemas, fazendo mesmo vagarosamente, porque todos nós estamos dentro da nossa condição de entendimento do estudo. Hoje nós estamos no item 45, que trata do sistema sonambúlico. Um sistema que foi tentado para explicar os fenômenos espíritas, né? Esse sistema sonambúlico, ele fez bastante partidário, da onde eles já crendo na ideia, já tendo praticamente a certeza de que havia uma inteligência, né, atuante, presente naqueles fenômenos. Então, a partir daí, eles já não tinham mesmo como recuar, então começaram a reunir elementos para explicar. Então, partiram para esse sistema chamado sonambúlico, né? Agora nós vamos tentar entender um pouco mais sobre o que vem a ser esse sistema, né? O sonambulismo, que inclusive é algo que as pessoas já presenciaram bastante, mas ainda nós entendemos pouco. Vamos aqui abrir para os nossos companheiros que estão aqui presentes. Hoje nós temos aqui o nosso amigo Maurício, temos a Mercedes, temos o Luciano, o seu João, claro, né? O nosso coringa aqui da vez, e temos a Verena, para entender sobre esse assunto. Tem um pequeno aí também, o Leonardo. O Leonardo ainda está um pouquinho arredio, um menino de 11 anos ainda aqui, né? Mas, então nós vamos ver do que trata essencialmente esse sonambulismo, né? Essa ideia de superexcitação da mente, como é que ela funciona. Como que ela funciona, seu João? Vamos ver aqui que também o que é interessante é que essa excitação, né, como você citou, traz para muita gente confusão, porque as pessoas entendem que aquela pessoa que está num transe sonambúlico, que é um transe, é um tipo de transe, é um tipo de emancipação da alma, que essa pessoa esteja, vamos dizer assim, dormindo, né? E isso às vezes até causa uma certa confusão. Como é que uma pessoa dormindo, o que vocês acham? Que é uma pessoa que esteja dormindo, mas que ela fala, ela abre a porta, ela se movimenta, seja capaz até de fazer um café, de comer alguma coisa, né? E elaborar um determinado trabalho naquele estado de excitação da mente. Como é que eu também fico pensando, que coisa interessante, né? E aí? Vamos passar aqui para nossa companheira Mercedes. Seu João está falando sobre isso, né? O sonambulismo. E eu fico até hoje, que na época de criança eu via isso acontecer com a minha irmã, e ficava me perguntando realmente, com muitas dúvidas, como que aquilo ali acontecia. Se na época dos estudiosos já era tão difícil também para eles entenderem isso, eu também, quando criança, agora a gente já estudando, tem dificuldade em entender, porque a pessoa a pessoa vai dormir. Aí lá um momento a pessoa se levanta da cama
anda sem bater em móveis nenhum, procura alguma coisa no quintal. Outras vezes a pessoa faz coisas determinadas que não seria ali naquele ambiente para ser feito, ou vai até a geladeira, e aí a gente percebe que a pessoa está andando, algumas vezes pode até falar, está com o olho aberto, mas aquilo ali é meio que maquinal. No outro dia seguinte não se lembra de nada do que aconteceu. Então hoje a gente está aqui para entender essa condição, né? Desse fenômeno. Realmente é muito instigante. Então a gente fica pensando, né? Como é que aquele corpo, quem está comandando aquele corpo? Quem está comandando o corpo? Será que nós mesmos, espíritos, estamos comandando o nosso corpo? Porque a gente está fazendo tudo, como o seu João mesmo falou, né? A gente está andando, a gente está falando. A Mercedes acabou de falar que a gente não bate em nada, ou seja, será que é uma segunda pessoa? Somos nós mesmos? Vamos complementar aqui. Bastante interessante a gente perceber isso, porque o que acontece, né? Há uma emancipação da alma, ou seja, né, o espírito não dorme, o corpo está em estado de repouso, mas a mente funcionando, né? Então, como o espírito é que dirige o corpo, né? O espírito ele tem poderes sobre o corpo, mas só que ele está num transe cataléptico, que o transe cataléptico, a gente já estudou isso no Livro dos Espíritos, né? O transe cataléptico, ele é parcial, ele não é total como o transe letárgico. Então, no transe sonambúlico, o espírito pode movimentar o corpo, mas sendo que ele não tem consciência do que ele está fazendo, né? E no transe sonambúlico, o espírito está na periferia da Terra, ele está próximo, nos arredores da Terra, na comunidade, em casa. Ele não pode ir mais distante disso, porque ele não tem essa capacidade, e que depois a gente vai ver que num outro estado é possível sair mais, né? Eu queria fazer uma pergunta, ver se o senhor João consegue ajudar. Pode, durante esse processo de transe, durante esse processo de emancipação da alma, um outro espírito também guiar aquele corpo, ou até direcionar aquelas ações, ter a participação de mais outro espírito ali junto durante esse processo? Com certeza, e a pergunta é muito pertinente, porque, veja só, o transe sonambúlico suscita a possibilidade de uma comunicação mediúnica, que pode ser por um espírito, por 2 espíritos, 3 espíritos, quantos espíritos forem necessários para se comunicar. E aí o que acontece? Aquele espírito encarnado que está no transe mediúnico, que está no transe sonambúlico, ele vai permitir que um outro espírito se comunique. Mas veja bem, quando ele volta desse estado sonambúlico, ele não tem consciência do que aconteceu. E às vezes as pessoas que estão ali à volta vão dizer assim: nossa, você falou isso, escreveu isso, entendeu? Que pode ser ele, que aí é uma questão anímica, e pode ser um outro espírito, que aí é uma questão mediúnica. Mas quando ele volta, quando esse espírito que está no transe sonambúlico volta para o estado de vigília, ou seja, acorda, né, desse estado de superexcitação,
mental, quando ele volta, ele não tem consciência do que aconteceu. As pessoas vão falar: e você escreveu isso, isso e isso, você fez isso, isso e isso, né? Você fez até uma cirurgia, né? Um médico, se ele foi médico, ele até pode ter feito, mas pode ter sido um espírito médico que tenha feito a cirurgia, entendeu? Isso é possível. E aí, mas só que quando ele volta, ele não lembra do que ele fez, porque ele perde a consciência. No estado sonambúlico, ele perde a consciência. Bastante interessante, né? É muita coisa para se ver e para se absorver. Mas aqui nesse sistema, eles, além de falarem no estado sonambúlico, eles falam aqui também num estado que a gente também não tem muita, ou não ouve muito. Ele fala de um estado estático, né? Ele fala sonambúlico ou estático, né? Que exalta e desenvolve a inteligência nesse estado, né? Nós já vimos que no sonambúlico é capaz também de desenvolver a nossa inteligência, porque a gente estando desatrelado do corpo físico parcialmente, né? A nossa percepção se amplia, né? Se a gente for ainda instrumento de outro espírito, se amplia mais ainda. Mas nós vimos que o nosso Coringuinha aqui falou que a gente fica na periferia da Terra. Por que você destacou isso? Porque existe outra condição? Existe uma condição da gente sair dessa periferia, né? E ficar até com a inteligência ainda mais apurada? Sim, quando ele cita aí, né, a questão do estático, né, que é um estado de êxtase, que também é emancipação da alma, né, que o fenômeno é a emancipação da alma. Para o sonambúlico, para o êxtase e a dupla vista, que agora a gente não vai falar em dupla vista, só vai falar mesmo do sonambúlico e do êxtase, que a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, no capítulo de emancipação da alma. Mas o que é interessante é que nesse estado de êxtase, né, em que o espírito ele pode ir a lures, distante, pode ir até em um outro planeta, né, ele pode ir a lugares mais distantes que a Terra, né, isso é possível. Por isso que, vamos dizer, e ter contato com seres mais elevados, mais evoluídos, né? Isso acontece muito, por exemplo, quem já visitou lá o Museu do Inconsciente, lá da doutora Anísia, ali em Engenho de Dentro, e vê em trabalhos de pintura lá dos supostos loucos, que eles entravam em êxtase, né? Num transe de êxtase, né? De emancipação. E lá tem desenhos que eles fizeram, tem lá, né? É só visitar lá e vai ver. O indivíduo desenha uma cidade interplanetária, né? Que você, vendo o desenho, você, pô, como é que esse cara fez isso, né? Então, que a gente já estudou isso no Livro dos Espíritos. A gente pega até, tem os desenhos pictográficos, né, os fenômenos de pictografia do francês Victor Sardou, que era um dramaturgo francês, e o Sardou fez os desenhos de Júpiter, das casas giratórias. Então, é interessante a gente entender que isso é natural, isso é normal, isso acontece, pode acontecer com qualquer um, entrar num estado de êxtase. Esse estado, às vezes, leva o indivíduo a uma excitação tal que ele vai muito distante, ele vê seres que ele fica deslumbrado e às vezes não quer nem voltar, né? Não quer nem voltar. Então é muito interessante isso, a gente prestar atenção nessa situação, porque isso não é uma coisa sobrenatural, isso é possível, todos nós podemos vivenciar essas experiências.
Poxa, que bacana, né? Então a gente não precisa ser nenhum ser especial, não precisa ser nenhum ser predestinado. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, mesmo aquele que não tenha contato. E acontece inúmeras vezes com aquele até que nem tem contato com o espiritismo, que nem conhece, né? Uma colocação? Maravilha, pode. No caso das crianças, da visão de Nossa Senhora, dos pastores, né? Que aquelas crianças entraram em estado de êxtase e viram a aparição de Nossa Senhora, né? Então isso pode acontecer com qualquer pessoa, isso não tem nada a ver com espiritismo, isso é uma questão humana, natural, simples, né? Só que às vezes, como a gente não tem conhecimento dessa matéria, né? Não se interessa por conhecer, e às vezes em determinadas famílias muitos pais às vezes se surpreendem com os filhos por ter uma superexcitação e falar que está vendo isso ou aquilo, e às vezes os pais ficam preocupados, acabam levando que não é que não deva averiguar, cuidar, mas às vezes ficam pensando que a criança está perturbada, né? E isso é muito complicado. Precisa se ter equilíbrio e se averiguar, principalmente estudar para entender algumas coisas que ocorrem. Às vezes fica, para menino, para de falar bobagem, não me fala bobagem, quando a criança às vezes vem notificar alguma situação, né? Agora, apesar de todas essas explicações, todo esse entendimento, ficaram satisfeitas essas pessoas? Ficou tudo explicado através do sonambulismo dentro desse sistema? Ou ainda ficaram coisas para serem entendidas, né? Porque o sonambulismo explica sim alguma parte, mas os fatos aconteciam com velocidade. Tinham coisas que aconteciam que detectava mesmo a presença de uma inteligência além daquela do médium, né? Certo? Ou estou errada? Eu acho interessante. Sim. Porque nós ainda vivemos num mundo, né, em que quando a gente não entende de alguma coisa, e naquela época, como não se entendia ainda, eles colocavam a culpa no demônio. Então tudo aquilo que a gente que a gente não entende, coitado do demônio, né? Ele é culpado de tanta coisa, né? Por isso que foi criado aí o sistema demoníaco, né? Não é isso? Aí eles entraram com o sistema demoníaco, né? Esse sistemazinho que a gente gosta até hoje, né? A gente ainda gosta de atribuir muita coisa, né, ao demônio, porque fica difícil a gente assumir, às vezes, as nossas responsabilidades. Vamos ver Espera um instantinho, o Luciano quer fazer uma colocação aqui. Não, pegando o link com o que o senhor João falou, tinha um grupo lá que, como não conseguia explicar o que estava acontecendo, ele classificava tudo como coisa do demônio. Todo mundo que estava em transe, toda a comunicação de qualquer tipo de espírito que havia, era o demônio que estava sempre fazendo aquela comunicação. Nunca tinha na cabeça deles a possibilidade de ser um espírito bom, ou um espírito santo, alguma coisa assim. Espírito de um santo. Vamos colocar para não misturar as estações. E isso, ao longo do tempo, depois foi desconstruído, até com questionamentos por parte da sociedade. Então, quer dizer que Deus só permitia que um espírito mau fizesse a comunicação, nunca teria um espírito bom passando uma mensagem boa. A própria aparição da Virgem Maria, que o senhor João citou agora há pouco. Então, e a igreja reconhecia isso à época, isso não era uma coisa vista, então ela era um diabo também ali. Então, começou a se contestar de outras formas para dizer que realmente existe a possibilidade de ter espíritos maus que fazem a comunicação, mas que tem também comunicação com espíritos bons, na sua maioria. Verdade, muito válida aí a sua colocação a esse respeito. Verena, quer falar algo?
Não, porque a gente está estudando agora esses sistemas de tantas pessoas se encontrarem, umas coisas tão absurdas, assim, igual foi o negócio lá do músculo lá tem, latejante. Estalante, isso. Aí agora essa questão do sonambulismo, que o seu João explicou e falou tanto, que são tantas coisas tão... que foram se tornando mais complexas ao passar do tempo. As pessoas foram estudando mais para contradizer o espiritismo. Então, se a pessoa estudava para contradizer, elas não seriam, na verdade, como é que eu vou dizer, eles não ajudaram, na verdade, a comprovar que o espiritismo é real, que é uma coisa assim de verdade, que não é nada sobrenatural, é uma coisa verdadeira, que a gente está aqui, a gente teria que conviver com isso. Elas não ajudaram a comprovar isso tudo. Benê, a essa altura aqui, eles já não estavam nem tentando contradizer tanto, mas realmente eles ajudaram, sim. Eles ajudaram bastante, estudando, porque eram homens de ciência, né? Eram homens de ciência, não eram umas pessoas assim comuns, eram pessoas que se empenharam em estudar e investigar e não teve como fugir da realidade, ou seja, da presença mesmo da figura extracorpórea, como está explícito aí nesse capítulo, nesse sistema, nesse item desse sistema demoníaco, em que o espiritismo não se aborreceu, ficou até feliz, porque quando eles atestaram a existência dos diabos, eles, querendo ou não, atestaram que existia uma inteligência fora da carne, né, que se comunicava. Só que a tudo deram o nome de demônio, né? Por quê? Por que deram o nome a tudo de demônio? Porque as declarações, as mensagens, muitas das vezes feriam os interesses particulares. Mas houve um questionamento também para isso, né? Houve uma metodologia para fazer a pessoa raciocinar em cima daquelas declarações, porque ficou muito abrangente assim, chamar tudo de diabólico. Como o próprio Luciano falou ali, a presença a aparição de Nossa Senhora, que inclusive dentro da igreja a aparição dos santos estava dentro dos fenômenos estáticos, né? Daqueles em que as pessoas entravam naquele êxtase ao ver aquelas figuras. E essas figuras não podiam ser atribuídas a ela, a essa denominação de demônios. É interessante que quando, por exemplo, se você fizer uma comparação do ser estático ou do êxtase, e a gente pode até fazer uma associação aí à droga, ao êxtase, que quando o indivíduo faz uso, né, de uma droga dessa natureza, ou qualquer substância que possa fazer com que o indivíduo se desprenda do corpo, que haja uma emancipação, porque a emancipação ela pode ser provocada de forma química, espontânea, né, ou hipnótica. A emancipação, o indivíduo entra num estado desse. O que às vezes o indivíduo, quando ele entra num estado de êxtase espontâneo, é que às vezes ele enleva tanto a alma, né? Ele está num estado assim tão puro, de pureza, que é o caso dos pastores que veem Nossa Senhora. Quer dizer, a pureza daquelas crianças fizeram com que elas, né, visse aquela imagem e a aparição, da mesma forma que Jesus aparece na estrada de Emaús para os discípulos, né? A questão da aparição é diferente da vidência, né, que a gente estuda lá no Livro dos Espíritos, a dupla vista, né? É uma coisa diferente da outra. É fundamental que a gente entenda que todos esses estudos, todos esses processos não foram senão com permissão
do alto, né, dos espíritos superiores, para que a gente pudesse hoje estar estudando isso. Então, todas essas pessoas que contradizem lá na ocasião esses fenômenos, teve uma necessidade para que se aguçasse a necessidade de se aprender sobre aquilo, porque os fenômenos existem na humanidade desde que o homem é homem. Agora, eles só começaram a ser estudados, né, a partir do século XVIII com Mesmer, né, com a questão do magnetismo, quer dizer, um fenômeno provocado através do magnetismo. Isso é interessante, a gente que estuda mediunidade, né, porque mediunidade não tem nada a ver com religião, nem com misticismo, né, mediunidade é sintomático. Eu queria fazer uma pergunta. Então, um espírito para fazer uma aparição, uma comunicação dessa, ainda dentro dessa classificação do diabólico, ele precisa, sendo um bom ou um mau espírito, de uma autorização superior, de algum espírito superior ou de alguma entidade superior para ele vir aqui e passar a mensagem dele ou fazer essa comunicação? Muito importante, Luciano. É muito importante, porque nada acontece senão com a aquiescência de Deus, vamos dizer assim. Isso é com a aquiescência de Deus ou dos espíritos superiores. Não existe nada que não tenha a aquiescência dos espíritos superiores. Os espíritos inferiores são empregados dos espíritos superiores. E todo fenômeno tem um fundo pedagógico. Ali há um ensinamento. Quando o espírito joga pedra no telhado da casa dos outros, bate na porta, todos esses fenômenos que acontecem, ali tem uma necessidade. Ali há uma necessidade. Então, o espírito protetor daquela família, ele está querendo que aquela família aprenda alguma coisa. Então, aí, para a pessoa ignorante, ela vai dizer assim, mas isso é um mal. Não é um mal. Não é um mal. Mal é a ignorância, é o desconhecimento. Isso é o mal. E às vezes não, com certeza, ali está havendo uma ação do bem, uma ação pedagógica para aquelas pessoas buscarem o aprendizado, porque às vezes elas não querem, têm medo. O medo é desconhecimento. A pessoa, quando tem medo de alguma coisa, tem medo porque desconhece, tem que aprender, né? Então é fundamental. Essa sua pergunta foi bastante pertinente. Tudo que ocorre com a aquiescência superior. Nada na vida, né, ocorre sem o consentimento, sem a aquiescência de um ser superior. É ele que permite, porque tem uma função pedagógica, tem uma função educativa. E só para complementar, pode existir espíritos maus, espíritos que estejam ali a fim de prejudicar as pessoas, ou até de má índole ali também, assim como existe na Terra, pode existir um espírito com essa índole e que venha para praticar esse mal também? Também é bastante significativo e importante a sua pergunta. Olha só, nós, ao longo do tempo, a gente foi educado, né, a ver as coisas como mal, a ver o mal nas coisas, né? E isso dificulta muito a nossa vida, porque em tudo a gente vê o mal. Pô, se a gente acha que existe o mal, então o que Deus está fazendo? Se Ele é o nosso Criador e Ele nos ama, se existe o mal, é que Ele permite o mal. Não é verdade? Então, a questão 120 do Livro dos Espíritos
Kardec pergunta aos espíritos superiores se todos os espíritos passam pela fieira do mal. Os espíritos superiores respondem: fieira do mal? Não, da ignorância. Então não existe mal, existe ignorância. O indivíduo que mata, ele mata porque ele ainda não sabe salvar uma vida. Porque o dia que ele aprende a salvar, ele não mata mais. O indivíduo que rouba, ele rouba porque ele é egoísta, ele quer tudo para ele. Por isso ele vai e fere, e rouba, e furta, não é? E assim sucessivamente, todos os atos de violência são atos atribuídos à ignorância, porque quando o indivíduo deixa de ser ignorante, ele deixa de ser violento, deixa de ser orgulhoso, deixa de ser vaidoso, deixa de ser egoísta. Então, nós ainda somos seres egoístas, vaidosos, orgulhosos, por isso que a gente ainda comete esses atos que não são de maldade, são de ignorância. Muito bem, tivemos acho que hoje bastante explicações, acredito que a gente deu para entender esse sistema de hoje. E só para a gente fechar, que nós já vamos para nossas despedidas, baseado em todas essas perguntas e explicações de hoje a respeito da malignidade da pessoa, é que eles criaram esse sistema demoníaco, porque ficava difícil entender, compreender a ignorância. Então, resolveram por melhor atribuir mesmo ao diabólico, né? Então, meus amigos, nós vamos dando o nosso boa noite de hoje, cada um de nós, e fazendo as considerações finais. Nosso amigo aqui, Maurício, vai falar conosco. Eu queria até voltar no estado sonambólico, né? Sonambúlico, né? Uma pessoa nesse estado, ele pode causar mal a uma outra pessoa ou a ele mesmo, ele se ferir nesse estado? Nós acabamos de entender aqui que tudo, né, tem um fim educativo, não é verdade? E todos nós estamos sendo, vamos dizer assim, provados, né, nessa vida aqui, né? Essa vida no planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Cada um de nós tem um espírito protetor que é um espírito sábio. O objetivo dele é nos guiar para o bem, né? Agora, da mesma forma que a gente numa escola, até a gente acertar, a gente erra várias vezes o mesmo exercício que é passado pelo professor, na vida também a gente repete os nossos erros várias vezes até acertar. Então, nós temos um livre-arbítrio, sendo que o nosso livre-arbítrio ele é relativo. Ele é relativo. É de conformidade com a nossa capacidade, não é? Então, quando o indivíduo ele pratica, né, um suposto mal, ele pratica um suposto mal, né? Como você pergunta, né, ele pode matar num estado sonambúlico. Eu acredito, né, que ele pode fazê-lo, tá certo? Mas só que ele não tem consciência daquilo que ele está fazendo naquele estado. Ele pode fazê-lo, mas ele não tem consciência, né? Ele não tem a consciência de quem está acordado. E outra coisa,
ele pode ser manietado por um outro indivíduo, né, que pode usá-lo, né? Da mesma forma que ele pode ajudar a curar, ele pode também causar danos, não é? Então, nós somos seres ainda muito ignorantes. E por isso que nós precisamos, vamos dizer assim, estar constantemente vigilante com os nossos atos, pensamentos e ações. Porque quando a gente... E Jesus nos ensinou isso, né? Para que nós vigiássemos, né? Precisamos estar sempre em constante estado de vigilância, né? Entendeu? Para que a gente não possa ser instrumento de um outro ser, esteja ele no corpo físico ou fora do corpo, entendeu? Agora, veja só, a responsabilidade será nossa sempre. Interessante, interessante. Então vamos aqui para o nosso boa noite. Boa noite, muita saúde e paz. Luciano. Uma boa noite a todos. Mercedes. Agradecida à Casa de Francisco, como sempre, por essa reunião. Desejo uma boa noite a todos. E o Maurício. Tenha uma boa noite e fique com Deus. Verena. Uma boa noite a todos e ótimo estudo. E eu também dou meu boa noite e até quarta, se Deus quiser.